Olá, sou a professora Luciana Lima, do Instituto Federal de Pernambuco, do campus Recife. E hoje nossa aula será sobre válvulas pneumáticas. Então, podemos ver aqui alguns tipos de válvulas pneumáticas e vários tipos de acionamentos. Acionamento por pedal, por alavanca, por botão, por solenoide, duplo solenoide de um lado e de outro, ou simples solenoide, apenas de um lado. Vamos ver detalhadamente o funcionamento de cada tipo. As válvulas pneumáticas em um circuito, elas têm a função de controlar a direção do ar comprimido, a pressão e ou vazão, e também elas podem servir de tipo bloqueio. Então, sendo válvulas de controle direcional, ou seja, elas direcionam o ar comprimido, elas podem ter 2, 3, 4 ou 5 vias. Podemos ver nesse circuito pneumático aqui um cilindro de simples efeito ou simples ação, retorno por mola, ou seja, ele avança por ar comprimido, avança a haste e retorna pela ação da mola. Essa válvula aqui é uma válvula direcional. Qual a função dela? Direcionar o ar comprimido para a câmara do atuador. Então, ela vai ter um tipo de acionamento ou dois, aqui no caso é um acionamento manual, e internamente ela tem uma mola, porque ela retorna pela força da mola. Também podemos verificar aqui os orifícios dessa válvula. Então, nós temos o orifício 1, que é normalizado, que é a via de pressão ou alimentação. E tem esse símbolo aqui. Esse símbolo, ele é um símbolo simplificado da via de pressão. 3 é a via de escape do ar comprimido. E 2 é chamada de via de utilização, então, onde você vai ligar a válvula até o atuador. Então, aqui nós temos uma válvula, um modelo de uma válvula, aqui está a simbologia. Então, todas as válvulas, elas possuem no seu corpo a simbologia para identificação rápida. As válvulas de controle direcional. Então, as válvulas de controle direcional, ela tem por função orientar a direção do fluxo de ar comprimido. Então, esse ar comprimido ele pode ir para outra válvula ou para as câmaras do atuador. Elas podem ser de dois tipos: tipo on-off, com vias de fluxo abertas ou fechadas, tipo essa aqui, e tipo proporcional. Então, ela vai ter um controle na abertura e fechamento do orifício, da passagem do ar comprimido e, em consequência, um controle de pressão e de vazão. As válvulas de controle direcional do tipo on-off, ela possui as seguintes características. Então, essas características, elas são importantes para identificar o modelo da válvula e como ela funciona. Então, precisamos identificar o número de vias, que são esses orifícios das entradas e saídas do ar comprimido na válvula. O número de posições da válvula, que tem a ver com a posição do orifício de pressão da válvula, ou seja, também as posições de trabalho. Os tipos de conexões na parte interior da válvula e o número também e o tipo de comando, que são os acionamentos, como eles são acionados, tanto para acionar como para retornar a válvula. Então, aqui nós temos uma configuração de uma válvula, que é de 5 vias, e temos internamente esses orifícios e a configuração interna, ou seja, essa configuração interna onde passa o ar comprimido, né, que vem do compressor para aqui outras válvulas ou para o atuador. Então, existe uma norma para a ligação das mangueiras do circuito, nas válvulas e nos atuadores. Então, existem as duas normas, a DIN 24300 e a norma ISO 1219. A via de pressão. Então, aqui nessa válvula, vamos pegar esse exemplo. Temos aqui que a via de pressão é o número 1. Então, aqui você vai ligar a mangueira que vem do compressor. 1. 3 e 5 são as vias de escape da válvula. Então, o ar, quando ele retorna, ele vai sair para o exterior através do escape das válvulas. 4 e 2 são as vias de utilização, que vai para o atuador. E 12, 14 são vias chamadas de pilotagem.
Ou seja, esse símbolo aqui é quando está dizendo que essa válvula ela é pilotada, ou seja, acionada por outra válvula ou outro comando externo. O número de posições. Como identificamos o número de posições de uma válvula? Então, como eu falei, o número de posições tem a ver com a posição da via de trabalho ou via de pressão, que ela pode estar aberta, fechada, ou pode estar no centro, né, mantendo aquela posição. Então, aqui nós temos 3 exemplos de válvulas com 2 posições. Por quê? Vamos olhar para essa primeira válvula aqui. Aqui nós temos a via de pressão 1, tá certo? Então, é essa via aqui, com esse T. Então, se observarmos, não tem conexão da parte de baixo para a parte de cima. Então, aqui ela está travada, né? Se essa válvula que ela vai movimentar para a direita, então, essa seta, em um determinado momento, ela vem para cá, para a via 1. Então, em uma posição ela está fechada, em outra posição a via ela está aberta para o ar comprimido passar. Então, por isso são 2 posições. Então, aqui temos 2 posições para o número 1, via de pressão. Aqui embaixo, nesse tipo, nós temos aqui já o escape, 3, que é essa via aqui, ó, e 1, que é essa via aqui, fechada. Mas se esse quadrado vier para cá, então, essa seta aqui, ela vai justamente ficar na via de pressão. Então, ela está fechada e em outro momento ela está aberta. Então, ela também tem 2 posições. Aqui também é uma válvula que tem 2 posições. Então, a via 1 aqui de pressão, ela tem essa configuração, essa seta para cima. Movimentando a válvula, esse quadrado ele vem para o lado direito. Então, essa via ela vai ficar com essa seta livre, né, reta, de 1 para 4. Então, ela tem 2 posições. Também uma maneira simples de identificar o número de posições de uma válvula é contar o número de quadrados, porque a válvula ela é representada por um retângulo. Então, ela dividida em quadrados, você sabe que o número de quadrados é o número de posições. Então, 1 quadrado, 2. 1, 2, 1, 2. Então, 2 posições. Aqui ao lado, nós temos um modelo de uma válvula que ela tem 3 posições. Então, de uma maneira rápida, podemos identificar 1, 2 e 3 quadrados. Então, 3 posições. E, olhando a questão do orifício de pressão, nós temos aqui o orifício 1, ele fica aqui no centro, entre os 2 escapes. Em um momento, nessa válvula, com essa posição, ela permanece na posição. Essa válvula com o movimento para o lado esquerdo, então a via de pressão vai ficar nessa seta aqui, inclinada para a direita. E se a válvula movimentar para o lado direito, a via de pressão vem para cá e a seta vai permanecer com essa seta aqui ligada, inclinada para o lado esquerdo. Então, 3 posições da via de pressão. Ou seja, o número de posições tem a ver com a via de pressão das válvulas. E de uma maneira simples e rápida, você vai identificar através do número de quadrados da válvula. E o número de vias? O número de vias ele vai indicar o número de conexões de trabalho que a válvula possui. Então, quais são as conexões possíveis para a válvula? Como vimos anteriormente, a via de pressão, as vias de escape e as vias de utilização, tá certo? Então, as setas, elas indicam as interligações internas das conexões. Então, temos essas representações aqui que indicam o caminho do ar comprimido. Então, seta reta, aqui no mesmo quadrado temos 2, subindo e descendo. Aqui em um quadrado nós temos inclinadas. Aqui embaixo nós temos reta, inclinada e aqui é uma conexão fechada, não é isso? Ou seja, interceptada, como se supondo o fluxo de baixo para cima. Aqui também nós temos uma seta e essa interligação, esse T. E aqui nos 2 T's, né? Na parte superior e na parte inferior, tá certo? Aqui, se observarmos melhor, nós temos o número de vias de cada válvula dessa.
Uma regra bem simples é que, se observarmos um quadrado apenas da válvula e verificamos quantas vezes os elementos são ou seta ou reta, desculpe, ou setas ou esse T. Então, quantas vezes eles tocam a borda do quadrado, nós identificaremos o número de vias. Então, olhando para essa válvula, apenas para esse lado direito, o T ele toca aqui embaixo e toca aqui em cima. Então, nós temos duas vias. Olhamos aqui, essa válvula, então olhamos apenas um quadrado. Então, a seta, ela toca embaixo e em cima. Essa seta, em cima e embaixo. 1, 2, 3, 4. 4 vias. Essa configuração aqui, nós temos, olhando para um quadrado apenas, e nós temos aqui uma seta toca embaixo e em cima, essa seta inclinada embaixo e em cima, e esse T apenas embaixo. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, uma válvula de 5 vias. E também podemos identificar essas vias que essa válvula aqui, nós temos 2 escapes, 5 e 3, uma via de pressão, e 4 e 2 são as vias de utilização. Então, aqui, como eu falei, o número de vias, uma regra prática é justamente olhar um quadrado e verificar quantas vezes os elementos, né, tocam a borda do quadrado. Então, aqui toca embaixo e em cima, 2 vias. Aqui, nessa posição, em outra configuração, ela toca aqui, o T toca embaixo e a seta embaixo e em cima. Então, 3 vias. 1, 2 e 3. As válvulas mais comuns encontradas no mercado são a válvula de duas vias, normalmente aberta, normalmente fechada, NF. Então, duas vias. Quando nós falamos e citamos a válvula desta maneira aqui, nós apenas citamos o número de vias. Esse número de vias é o número que está aqui na frente esse número aqui. Esse número aqui que está atrás é o número de posições, mas não é citado, não é falado o número de posições da válvula, apenas o número de vias. Então, essa aqui é uma válvula de duas vias e 2 posições, normalmente fechada, NF. Por quê? Porque a válvula aqui, nessa situação, quando ela não está acionada, a posição da pressão está fechada. Ela não tem ligação aberta aqui para a passagem do ar comprimido. Diferente aqui embaixo. Nesse caso aqui, essa seta aqui, ela está dizendo que esta via está aberta. A conexão está aberta da via de pressão para a via de utilização. Então, ela é uma válvula normalmente aberta, de duas vias. Esta válvula aqui é uma válvula, 3 vias. Então, quantas vias ela tem? 3 vias. Quantas posições? 2. 3 vias. Quais são as vias? 1, 3 e 2. E posições? 2 quadrados. Quais são as posições? Em relação à via de trabalho, à via de pressão. Aqui, a via está aberta, a válvula acionada, mudando a posição da válvula, então, o 1, né, essa conexão vem aqui para o número 1. Então, aqui ela está interceptada, né, a via de pressão. Então, ela tem 2 posições. E normalmente aberta, porque a válvula aqui, na posição de não estar acionada, o 1, a via de pressão, ela está com a via normalmente aberta. De 1 para 2, para utilização. Diferente aqui, ó, embaixo. Nós temos agora, que é uma válvula também de 3 vias, só que ela agora é normalmente fechada, ó. Então, 1, ela está aqui interceptada, normalmente fechada. Aqui ao lado nós temos a válvula direcional de 4 vias. Então, nós temos 4 vias, 1, 3, 4 e 2, e 2 posições, 2 quadrados. Aqui é uma válvula direcional de 4 vias, centro fechado. Então, o centro aqui está fechado e ela tem 4 posições, 1, 2. Desculpe, 4 vias,
1, 3, 4 e 2 e 3 posições. Posição 3 quadrados. Então, a posição da via de pressão no centro, nessa posição com a seta inclinada e também aqui nessa posição quando a válvula se movimentar. Então, movimentando a válvula para a esquerda, então a via de pressão, essa conexão aqui, vai ficar aqui na via 1. Movimentando a válvula novamente para a via da direita e que este quadrado ele permaneça aqui, então a via de pressão 1 ela vai ter essa conexão aqui para a utilização. Aqui também é uma válvula de 4, 3 vias com centro aberto negativo, porque as duas vias de utilização elas estão ligadas diretamente com o escape da válvula. Então, temos uma válvula de 4, 3 vias. Então, quantas vias tem essa válvula? 4 vias. 1, 3, 2 e 4. Quantas posições? 3 posições. Aqui, número 3. 1, 2, 3 posições. E aqui é uma válvula de 5 duas vias. Então, nós temos 5 vias. Via 1, 3, 5, 4 e 2. E duas posições. 1, 2 quadrados. Ou duas posições da via de pressão. Nesta posição, a via de pressão está aqui com essa configuração, essa conexão interna, a seta inclinada para a direita, a válvula movimentando, então esse quadrado vem para o lado direito e a via de pressão agora vai ficar com essa conexão de seta virada para o lado esquerdo. Então, por isso que ela tem duas posições. Em relação aos tipos de acionamentos, então nós temos acionamento por botão, isso aqui são as simbologias das válvulas, por alavanca, por pedal, por pino, então no caso de pino, rolete e gatilho ou rolete escamoteável, eles são bem parecidos. Então o pino geralmente ele tem uma posição assim linear, então aqui temos por exemplo, a haste do cilindro, ele vem em movimento, toca aqui o pino, então a configuração aqui da válvula ela é mudada e a válvula vai acionar ou outra válvula ou a haste do atuador. Então, pino, rolete e gatilho, eles são acionamentos mecânicos, porque eles são acionados por partes móveis de máquinas ou por outras válvulas, ou pela própria haste do atuador também. O rolete é esse tipo aqui, então ele já tem um movimento um pouco rotativo em relação ao pino, mas também tem a mesma função, acionamento mecânico. Então aqui é como se fosse a parte da máquina móvel e ele vai ter esse movimento. Quando ele tem um movimento de rotação, então ele aciona a configuração interna aqui da válvula. E gatilho ou rolete escamoteável, também conhecido, ele tem um funcionamento, é um sinal mais breve, mais rápido, né? Que o pino e que o rolete. Então, aqui a máquina ela vem, toca aqui o gatilho, ele tem esse tipo de movimento, muito parecido com o rolete. E no outro movimento aqui, a máquina não é acionada, a válvula não é acionada. Então, ela fica na mesma posição. Piloto positivo, ele tem essa configuração aqui. Então, esse piloto positivo, ele é um acionamento externo. Então, geralmente com ar comprimido mesmo, que vem de outra válvula e que ele é aplicado diretamente na válvula, movimentando aqui o carretel no interior dela, a configuração, e fazendo com que as conexões se movimentem, né? Então, há uma mudança da via de pressão para uma ou outra câmara do atuador. Aqui nós temos uma configuração de uma válvula por rolete, né? Então, essa mola que fica aqui na simbologia é uma mola interna. Então, aqui o ar comprimido ele vem quando esse rolete, ele está aqui na via de pressão, mas quando o rolete ele é acionado, então essa mola é comprimida. Então, ela comprimida, vai haver aqui uma comunicação da via de pressão com a via de utilização 2. Então, de 1 para 2. É assim o seu funcionamento.
Bem, e aqui temos as válvulas também com acionamento com solenoide, utilizado nos circuitos eletropneumáticos. Então, temos aqui a solenoide, ela é uma bobina alimentada, a bobina das válvulas pneumáticas, elas são alimentadas com a tensão de 24 volts. Então, é aplicada, ela tem um polo positivo e negativo. Quando aplicada essa tensão, então a bobina ela gera esse campo magnético e gera uma força magnética. Então, o pino ele vai empurrar a conexão da válvula, fazendo com que a válvula mude de posição. Então, aqui, por exemplo, nós temos uma válvula que tem solenoide, a configuração de uma solenoide aqui, e aqui uma mola no outro lado. O ar comprimido está aqui em vermelho, na conexão 1, que é a via de pressão. E ela, nessa posição, a outra via de pressão, de utilização, é a via 2, que está pressurizada. Quando o solenoide ela é ativada, a solenoide é ativada, então esse carretel ele muda de posição. A força da magnética empurra esse êmbolo aqui dentro da válvula. E o que acontece? Quando ele movimenta, vai haver agora uma conexão entre, uma ligação entre a via de pressão 1 e a via 4. Então, agora, nesse momento, a via 4 que fica pressurizada. E aqui nós temos a simbologia de uma válvula de 5 duas vias com duplo solenoide, de um lado e de outro. Essa é a configuração de uma válvula com acionamento por solenoide. Então, terminamos aqui os modelos, os acionamentos das válvulas direcionais. Continuaremos na próxima aula.